A inteligência emocional nada mais é do que você configurar seu cérebro do jeito que você quer viver. Então eu vou falar de um jeito talvez que você não tenha ouvido. A inteligência emocional é configurar o cérebro da forma que você gostaria de viver. E a gente não configura o cérebro para suportar o que a gente passa. A gente configura o cérebro para chegar no nível que a gente quer viver. Então, muita gente não suporta uma crítica. Por quê? Porque ela quer que o cérebro dela aceite aquilo naquele nível. Para sair daquilo ali, você tem que subir de nível. Se você sobe a frequência levando o seu cérebro para o lugar que você quer ir, aquilo que alguém está fazendo na frequência de baixo não faz mais sentido. Então não adianta, na teoria, você achar que vai resolver alguma coisa na sua cabeça, porque você não vai. A máquina mais poderosa que existe é o cérebro. Em quem não prejudicou nenhum neurônio, que é muito difícil, tem 86 bilhões de neurônios para funcionar. Como é que funciona o cérebro? O cérebro ele tem vários pedaços. Tem vários componentes, igual um motor de carro. E esses pedaços do cérebro, eles só vão ativar se alguma ilha neural sua ativar. Tem gente que não sabe disso, mas tem ilha na sua cabeça que é a ilha da riqueza. Tem gente aqui que nunca visitou e nem sabe se existe esse negócio. Tem ilhas aqui de comunicação. Tem ilhas aqui de sensibilidade. Tem ilhas aqui que despertam o interesse de outras pessoas, chamado de ilhas de atração. Depois que eu comecei a entender o cérebro, eu posso assegurar algo para vocês. Eu comecei a entender a mim mesmo, em primeiro lugar, depois fui entender os outros. Então, o cérebro super potente, que dá conta de inventar aviões, construir prédios de 1 quilômetro de altura e fazer máquinas de teletransporte. Aí você fala, não tem. Eles já conseguiram avançar no tempo pelo menos meio milissegundo. Isso aí já é impressionante. Tem máquinas que fazem foguetes, que fazem satélites. Tudo isso aqui que fez. Ó. A capacidade dessa máquina de entender a natureza vai fazer toda a diferença. Por que a gente não aprendeu a mexer com isso aqui tão rápido? Eu lembro que quando eu aprendi inteligência emocional em 2005, ninguém falava disso. Absolutamente ninguém. Em lugar nenhum. A inteligência emocional não é ser uma pessoa que não grita, não é não ser uma pessoa que não briga, não é nada disso. A inteligência emocional é não ser refém dos seus sentimentos. A inteligência emocional é você olhar para si mesmo e se você quiser gritar, você vai gritar porque você quer. Infelizes são aqueles que não conseguem controlar o impulso. Vontade de matar uma pessoa, todo mundo que já teve. É só um motorista de ônibus te deixar no ponto. Se você estiver atrasado, você já teve uma vontade de homicida já. Vou matar esse cara. Seu melhor amigo pegou o dinheiro, é um vagabundo, gastou o dinheiro, você fica com qual sentimento? Isso tudo é problema de inteligência emocional. Então o que é a inteligência emocional de fato? É a capacidade de configurar o cérebro para o próximo nível. Então tudo aquilo que você deu conta de suportar e venceu com desapego e progresso, seu cérebro amadurece e aquilo ele não cai mais. Triste é aquela pessoa que vive caindo no mesmo sentimento e parando com a mesma emoção. Então vamos lá. Se você está passando um momento difícil, o que você tem que fazer com o seu cérebro? Não é fingir que não aconteceu. Fingir não é a solução. A primeira é criar consciência. Eu acho que você vai criar uma consciência absurda assistindo esse encontro aqui hoje. Depois da consciência vem primeiro o desapego. Você vai desapegar, que é achar que você está em débito ou em crédito com algo, você vai desconecta daquilo. Terceiro, você ressignifica dando uma nova experiência. E depois você vem com a repetição progressiva, o seu cérebro vai aceitar. O seu cérebro aceita tudo. Ele tem um regulador chamado autoeficácia no córtex, que é dorso lateral, que fala o seguinte, que se você bater um resultado, o seu cérebro se regula. Então, se você não aprendeu a andar, se eu chamar você para correr, seu cérebro vai falar que não existe essa possibilidade. E para ele não existe. Por quê? Porque esse cérebro, mesmo sendo criado para correr, ele não consegue tangibilizar algo que você não sabe nem andar, então para correr precisa de andar. Aí se eu falar para você de salto, não, mas eu não sei andar, o que o cérebro vai falar? Não tem como. O mesmo cérebro é o cérebro que se eu falar assim, ó, você vai ter 10 milhões de reais esse ano. E o seu cérebro faz conta e fala, mas não sabe fazer 100 mil, como é que vai chegar em 10 milhões? É o mesmo cérebro. Então o que o cérebro precisa? O cérebro precisa de sistemas. O que são momentos difíceis? Aqueles que nós não dominamos. Então não fica apavorado com situação difícil. Toda situação difícil é aquela que você não domina. Então já está tudo bem, ué. Não gosta de algo. Por que não gosta? Não, a pessoa fala, eu não gosto de tal coisa. Seu cérebro está dando um recado. Você não domina isso. Para de falar que não gosta, é porque você não domina. Tem muita gente que não entende a resposta que o próprio cérebro dá. Então quando o cérebro estiver falando que não gosta de algo, ele está mandando um recado. Eu não domino. Não tem nada demais. O cérebro, por exemplo, só por não confiar em você, quando você fala que vai tomar uma decisão, e a decisão financeira às vezes é muito difícil para você, seu cérebro, conhecendo você, que começa tudo com fogo de palha, para no meio do caminho, não se paga, não tem recompensa em nada. Você não transborda, você não é esforçado, você desiste fácil. O que o cérebro fala? Você está doido, mano? Como é que nós vamos fazer um negócio desse se você não dá conta de sair do lugar, ué? Porque no final das contas, tem uma coisa maravilhosa na fala do Gustavo Lima.
Eu não quero saber quanto. Eu quero saber em quantas prestações. Para assumir essa frase, tem que estar vivo, tem que estar progredindo, tem que acordar amanhã com muita vontade de viver e pagar a próxima prestação. Sim ou não? Sim. Então deixa eu te explicar. É seu cérebro que te ferra. E o cérebro, ele não se regula sozinho. Ele regula com a alma, que tem que estar puxando, tem que estar na frente, tem que estar em cima e na frente, colocando energia para o próximo nível. Se não tiver uma alma pujante, uma alma que governa, o cérebro não vai mudar. O cérebro não vai aceitar. Hoje, eu estava passeando de moto com a Carol, e aí eu saí no interior aqui, olhando os lugares, aí eu vejo uma placa, fico curioso, vou virando e vou entrando. Aí fui numa cidade, entrei numa quebrada maluca. Aí a Carol, nossa, será que esse país vai mudar algum dia? Aí eu falei, já mudou. A mentalidade de um povo vai levar umas 3 gerações para mudar no final das contas, mas já mudou. Aí fui explicar, falei, ó, lá na Bolívia, as pessoas têm lá em La Paz, as pessoas não rebocam casa assim também. As pessoas, quando você está num ambiente onde ninguém acha que rebocar a casa é relevante, é ambiente. Então, aí você fala, não, é porque o cara não tem dinheiro. Tem, porque lá na quebrada ele fica num bar toda semana. Ele tem dinheiro para rebocar a casa. Mas a mentalidade, ela prolifera no ambiente. Então, se tivesse uma doença mortal por não rebocar a casa com algum tipo de filtração, todo mundo ia rebocar a casa. Mas por que não reboca? Porque é o seguinte, uma mentalidade no ambiente, ela é multiplicável. E o cérebro, sem fazer aula, ele copia o comportamento do outro. Engraçado, eu fui levar as crianças da escola, nós os pais levamos as crianças da nossa escola para um orfanato. A Bela entrou na quebrada e ela falou, olha as casas bonitinhas. Essas casas são lindas, papai. Eu falei, você gostou, filha? É iguais as da África, elas são muito bonitas. Imagina o jeitinho dela falando. O que você tem que entender é que quando um ambiente determina que algo não tem que ser feito, todos os cérebros naquele lugar, eles começam a reconfigurar. E quem chega tentando fazer diferente, é engraçado, a crítica come solto. Agora todo mundo vai achar que você é rico que está fazendo isso aí. Mão de obra não falta e dinheiro também não. Apesar de ter pouco, existem uns vícios que as pessoas priorizam e dá para saber que, pelo menos em 2, 3 anos, daria para pintar uma parede, sim ou não? Com tranquilidade. Sim ou não? Eu já morei na periferia, eu sei o que eu estou falando. Então o ambiente, ele determina isso. Qual que é o problema do nosso cérebro? Se a gente ficar em volta de gente rica ouvindo o tempo inteiro, vai acontecer 2 problemas. 1, ou eu vou querer esse negócio. 2, ou eu vou repudiar esse negócio e vou pegar birra desse povo. Então, para crescer emocionalmente, você precisa de novos desafios. Você precisa de viver novos problemas. Que aí você vive o problema de cima ou de baixo, não é mais problema. É passado. As pessoas querem ficar fortes emocionalmente, é só para ganhar do outro, não é para ficar maior, não é para crescer, não é para servir mais. Esse é um método mesquinho do cérebro, é por isso que não sai do lugar. Uma das coisas muito fortes para ficar forte emocionalmente é nunca desperdiçar energia. Nunca. Pega a energia, toda energia é boa. Fala assim comigo, toda energia é boa. Voltando com as babás e os funcionários que vão com a gente para os Estados Unidos, que a gente todo ano passa alguns meses lá de férias, elas todas relatam a mesma coisa. Gente que mora na quebrada aqui também, fica lá num dos melhores condomínios do mundo, a pessoa volta e fala, mano, por que aqui tudo é feio? Por que aqui tem lixo em todo lugar? Mentalidade. Você vai no Japão, é assustador? O Japão não tem lixeira na rua e não tem lixo na rua. Aí você fala, então eles não fazem lixo. E se colocar lixo no dia errado, paga multa. Isso aí nos Estados Unidos, né? No Japão. Lá nos Estados Unidos tem uma encheção de saco com lixo também, que eu nunca vi. Uma das coisas que eu mais levei a advertência até hoje foi o negócio do lixo. Cada dia é um jeito. Aí eu vou lá e falo, do jeito que está escrito ainda está errado. Eu falo, mano, sou um jacu. Aí um dia eu parei o caminhão, amigo, que você não leva? Não, seu lixo está certinho, só o isopor que está errado, tem que tirar o isopor. Eu lá na porta, lá arrancando isopor. Aí outro dia só o papelão, aí tinha isopor de novo, aí ele ficou bravo. Vai falar, pai, aqui não pega isopor. Tem o dia certo de fazer aquilo. Mas sabe o que é impressionante? Por que no Japão não tem lixeira na rua e a rua é limpa? Agora, coisa assustadora. Por que aqui tem lixeira na rua e tem lixo no chão? É ambiente, cara. Ou seja, o cérebro ele é moldado por isso. Qual o maior esforço você tem que fazer para o seu cérebro ficar mais forte? Ir para o caos. Eu estava correndo na NASCAR esse final de semana, eu estava meio abalado ali para correr com tanto campeão, né? Campeão de Stock Car, vice-campeão de Fórmula 1, campeão de tanta divisão. Aí eu falei, cara, como é que eu vou correr com esses caras? E aí treinando, aí foi pra corrida. Nossa, mas eu fiquei numa paz. Na corrida eu larguei em 21, soltei 6 posições, fui para 15º, depois no oeste do Senna meu carro apaga e não liga de novo. Tava com problema no motor. Só que só de entrar no caos e ver aquela bateção de carro, aquele negócio me deixa numa paz, que eu gosto do caos. Aí entrando assim, a freana 200 km por hora no oeste, e aqueles carros, aquilo é música, é Mozart nos meus ouvidos.
E eu fico em paz. E aí começa a bater um carro no outro. Eu falo, esse cara tá rodando para cá, deixa eu ir por aqui. E eu fico tão calmo no caos. Chega a ser um absurdo. Sabe por quê? Eu treinei para isso. Mas meu cérebro nunca treinou em correr num campeonato onde só tem campeão. Eu já corri diversos anos. Né? Não para valer, né? Mas como um desfrute, para network e tal. Mas correr com os campeões, eu fiquei olhando para cada um assim. Eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui? Aí na hora de correr foi bom demais. Porque eu soltei essa nhaca. E engraçado é que aquela coisa dos campeões, eu falei, cara, eu sou um vencedor, eu não sou campeão, então eu tenho que ter a mentalidade desses caras, então vamos reconfigurar o cérebro. Mas quando eu via bateção e carro voando para um lado e para o outro, eu falei, eu estou em casa. Isso aqui eu entendo, vamos, passa por aqui, passa por aqui. O que eu quero que você entenda é que se seu cérebro for um escravo da sua alma, ele vai ser uma máquina poderosa de prosperidade. Se seu cérebro estiver no governo da sua vida, você está perdido. 100%. Não vai controlar a comida, não vai controlar nenhum pensamento, não vai controlar nenhum hábito ruim, não vai controlar absolutamente nada. Quando você pega e fala momentos difíceis, os momentos difíceis têm a ver com o seu grau de maturidade emocional. Então, por exemplo, quando uma pessoa fala não, tem gente que fala com muita dor, assim, sentindo dor, falando não pro outro. Eu sinto prazer em falar não. É tipo, tem cota diária. E eu tenho que ficar falando não para bater as cotas. Às vezes eu quero até falar assim, mas rapaz, falta 5 até 7 ainda, essa hora que ainda não deu cota ainda, eu tenho que falar não para todo mundo. Amanhã eu vejo isso aí, agora é não. Tá esperando para pegar um sim? Dificilmente eu durmo com a cota completa. Mas, rapaz, você tem que ter prazer do confronto. Tem gente aqui que tem vergonha de falar o que deveria falar. Vou pegar gente que já morreu por causa disso. A pessoa estava num carro, alguém ficou dando cavalo de pau, fazendo graça, você queria descer, mas tem tanta vergonha de confrontar, de cuidar da sua vida, de mandar, para esse carro que eu vou descer agora. E agora está lá no cemitério. Porque a pessoa não deu conta de falar um não. Um momento difícil, de verdade, é a sua falta de maturidade. Aconteceu um episódio muito massa. O Wander estava comigo, andando de moto, ele, a esposa, eu, a Carol. Aí passou um cara muito massa, no meio da quebrada, andando de uma roda, meio que para impressionar as mulheres, né? Porque para mim, eu não vejo nada de impressionante naquilo. E ele passando fino dos carros e olhando para mim e balançando a moto. E vá, pá, pá, pá. Aí eu olhei para Carol, ele tá te impressionando? Aí ela, que eu acho que ele tá querendo tomar você aqui de mim, só pode. E aí, ele tomando aqueles finos, passando perto de poste, vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. Mas a gente riu tanto. Por quê? Porque o cérebro dele só tem uma coisa. Usar a principal habilidade que ele tem, que ele acha impressionante, isso faz ele sentir um Superman. Ele não calcula os riscos e nem quanto isso custa para o nosso bolso do SUS, porque o que tem de gente quebrada lá todo dia, infringindo o artigo do CTB, o 9.503, acho que é isso? 90, o Código de Trânsito Brasileiro de 97, acho que é o artigo 244 que ele está infringindo lá, né? Direção perigosa. E o cara tá lá fazendo aquilo na cabeça dele, faz ele sentir um Superman, porque é a principal habilidade que o cara tem, que é impressionante, o cara tocar de uma roda no meio da rua como se nada tivesse acontecendo. E ele fazendo aquilo, eu perguntei, e aí, Carol, eu tô com muita pena dele, eu fiquei esperando a hora dele bater num poste. Se ele soubesse que ele estava gerando aquele tipo de sentimento, você acha que ele ia fazer aquilo para nós? Eu que já fui pobre, eu olhei para aquela cena e pensei, eu pensando a mesma coisa, eu ia passar daquele jeito também. E eu olhando para aquelas motos que a gente estava andando, umas BMW da casa bem cara, olhar e falar, esses playboy não sabem fazer isso aqui, vou te mostrar como é que é a vida. E tal. E aí, como eu já vivi esse cenário cerebral aí, mental, eu imagino que ele chegou num lugar lá na quebrada dele contando, nossa, eu humilhei os caras que estavam nas BMW e tal. Isso tudo é coisa da sua cabeça. Assim como as crenças, eu quero que você entenda isso. Vocês riram com essa história, mas essa história é de vocês. É só trocar as motos. Não, eu não vou subir em palco, eu não vou abrir empresa, eu não vou expandir para os Estados Unidos. É tudo história que você conta para sua cabeça. É onda, entende? É frequência. Eu ri muito, mas eu ri muito. E eu estava assim, com compaixão, porque eu achei que ele ia bater mesmo, porque estava endemoniado. Ele passava de fino, erguendo assim, fazendo aquelas loucuras. Inclusive, meus mentorados esse próximo mês agora, a gente vai todo mundo aprender a tocar de uma roda de moto. Vai contratar um rapaz. Vou ver se eu acho esse cara.